vereador, pré-candidato a prefeito de Balneário Camboriú, André Merim, do Partido Progressista. Vereador, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a toda a comunidade que nos acompanha. Prazer estar participando do programa na Rádio Camboriú e poder conversar com a comunidade e passar as informações da nossa atuação e projetos futuros. Pois é, deixa eu também cumprimentar aqui o Marcos Nascimento, e o Marcos me falava antes, sabendo que o senhor viria no programa de hoje, de um importante relato que o senhor fez da história de Balneário Camboriú, que completa agora 60 anos de emancipação político-administrativa, né? E ele falava, que teve até um Silveira lá, mas não é parente meu, que definiu a numeração e as avenidas em Balneário Camboriú, é isso, né? É, o Silveira Júnior, verdade, Marcos. Obrigado pela citação, e é um trabalho muito importante que tem uma grande atuação também da CAD. Legal. E eu tenho um Silveira Júnior também em casa, que é o Elias Silveira Júnior. Mas ainda não, ele não é da área de jornalismo, ele optou por informática lá no Naveporto ali, né? Em Itajaí, em Navegantes, aliás, né? Então é isso, vamos continuar no programa hoje conversando, muitas situações. Está se afunilando, as convenções começam efetivamente já no próximo dia 20 de julho. Parece que o MDB vai ser o primeiro a fazer convenção. A de vocês está marcada por dia 23. Na verdade, a nossa vai ser a primeira, a princípio. A nossa é 23. Eles vão fazer uma antes da data da convenção. Ah, vamos para definir os rumos? Pelo que eu ouvi, né? Parece que é dia 19, então é antes do período de na sexta-feira, então. Começa no sábado, na realidade. Na verdade, o MDB está meio sem pai, sem mãe, né? Tá meio perdido nessa história aí. Estão com medo, inclusive, que vai haver intervenção. Pela briga interna lá. Mas vamos ver o que vai dar, né? Uhum. Legal. Então, tudo isso e muito mais, com certeza, você acompanha aqui no Jornal da Camboriú. E eu sempre defendo aqui que esses assuntos nacionais têm que ser discutidos lá, a nível nacional. Eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou não sei quem, eu não sou não sei, né? E aí se esquece de se discutir, e isso que eu quero falar com o Merinho aqui no programa, o pré-candidato do PP à prefeitura de Balneário Camboriú, e nós acabamos colocando a coisa lá em cima, à frente das necessidades nossas, né? Quando nós temos no município muitas e muitas situações que precisam ser tratadas com mais seriedade. É isso? Verdade, a cidade tem muitas pautas, muitos desafios de gestão, e que dependem de boa gestão para funcionar independente de entendimentos de linhas partidárias, né? Por exemplo, o que aconteceu na estação de tratamento de esgoto, o caos de se perder e não ter esgoto, prejudicando a balneabilidade da cidade, prejudicando a saúde, prejudicando a reputação, isso é uma questão de gestão, isso independe de partido, né? A questão de fechar uma escola, entre outras, das pessoas esperarem tanto tempo na saúde, de não saírem obras importantes de infraestrutura, como há mais de 8 anos que não sai a continuidade da Martin Luther. Esses debates são de gestão, e é isso que a gente precisa debater para o presente e futuro de Balneário Camboriú. Mas chegando ali na altura da Venezuela, Uganda, ali já complica aquilo que o André Merim falou para nós aqui, em função de nós não termos a continuidade do binário, da Martin Luther, que formaria o binário, que forma o binário com a Avenida do Estado, é isso, né? Exatamente, esse é um problema que realmente impacta muito a cidade, muito na questão de mobilidade, né? Porque principalmente aí quem mora no bairro Pioneiros, no Ariribá, na Praia dos Amores, no norte do bairro das Nações, tem dificuldade aí, precisa acabar enfrentando esses desafios na via. E outra, não tem o acesso direto à BR-101, que é um outro problema que impacta no trânsito da cidade. Se nós tivéssemos aquele acesso norte pelo Ariribá e dando direto acesso na BR-101, né, quem está na região ali no centro e mais para a parte norte da cidade poderia ter um deslocamento melhor e não ter que atravessar a cidade toda quando precisa sair de Balneário Camboriú. Na realidade eu estava lembrando aqui que já foi projetado, isso já faz muitos anos, mais de década, uma paralela com a Palestina, né? Que também daria acesso até a Avenida das Flores e facilitaria o acesso à BR-101 também, mas também não saiu do papel, né? Pois é, está no projeto há muito tempo,
E realmente essas obras de infraestrutura precisam acontecer. Lógico, junto com outras questões de mobilidade, né? Pensar transporte coletivo, pensar ciclovias, pensar o pedestre, que inclusive, infelizmente, foi rejeitado na Câmara o nosso projeto do Estatuto do Pedestre, que tinha sido aprovado em audiência pública, mas tudo isso precisa ser debatido, pensando numa cidade aí que, de acordo com o ex-secretário de Planejamento, Edson Kratz, esse mesmo plano diretor permite que a cidade chegue a 600 mil pessoas. Então nós precisamos ter, de fato, infraestrutura e atitude na mobilidade urbana. E estão insistindo. A gente sempre tinha falado, desde ontem, que o pessoal, aliás, desde semana passada, que eles estão insistindo, o pessoal da educação, e insistindo no quê? Ontem me cobraram severamente, agora pergunta pro Merinho também, tá aqui um falando, outro diz assim, como é que vai ser o nosso triênio, como é que vai ser o nosso quinquênio, salário base da educação, do magistério, essa é uma pergunta boa, porque a gente sempre fala muito da questão das escolas, construir escola, destruir escola, manutenção de escola, mas e o profissional da educação? Porque não adianta ter uma escola belíssima e um profissional mal orientado, ganhando um pouco, não tendo condições de exercer dignamente a sua função. Então essa é a pergunta que fizeram para ti. André Merinho responde. Sim. Elias, educação deve ser, né, até por questão legal, né, da vinculação do orçamento de 25%. Então a educação tem que ser prioridade. A educação é a principal função da administração pública, né? Os países mais avançados investem muito em educação, inclusive com um grande percentual do PIB. Para Balneário Camboriú, então, tanto a estrutura, eu imagino uma grande evolução, porque as escolas de fato estão quebradas. E eu vejo que há uma grande possibilidade de fazer adequação, manutenção, melhoria das escolas, inclusive com o apoio da iniciativa privada. Eu sou autor da lei de adoção de espaços públicos, que permite o quê? Que a iniciativa privada vá lá, faz a manutenção e deixa uma placa ali dizendo, olha, esse local foi feita a manutenção pela entidade, pela empresa tal. E um exemplo disso é o próprio batalhão da Polícia Militar, 12º Batalhão, que teve um grande apoio da comunidade. Além de todo o orçamento que a educação tem, então nós temos essa possibilidade ainda de apoio, de ajuste na questão do orçamento. Em relação aos profissionais, tem que ter condição, né? Tem que ter condição de trabalho. Balneário Camboriú, com a questão do piso da educação, já foi um grande avanço. E por quê? Por que é importante falar isso? Porque Balneário Camboriú tem um grande custo de vida. Tem um grande custo de vida e nós precisamos dar condições para os profissionais, principalmente quem cuida dos nossos filhos. Em relação à retirada de benefícios, Isso aconteceu mesmo? Eu votei contrário na Câmara, sim, para as novas admissões. Foram feitas para novas admissões. Até tinha um concurso de pessoas que já tinham sido aprovadas, aguardando para ser chamados no meio ambiente para a parte de licenciamento e tal. E foi retirado a questão de benefícios, como a questão de triênio. Olha. Então foi retirado dessa possibilidade futura. Eu fui contrário a esse posicionamento, e no momento agora a possibilidade então de estudar novas alternativas. Inclusive eu defendo muito, Elias, a questão de que é importante agregar diferenciais na remuneração dos profissionais, não só da educação, mas em todas as áreas, inclusive com a questão de metas de desempenho. Ou seja, assim como eu entendo que o prefeito tem que ter contrato com os seus secretários, que devem atingir metas que foram estabelecidas em plano de governo, também as secretarias também têm que ter a expectativa de atendimento de metas. Por exemplo, a diminuição do índice de analfabetismo, que isso é um debate que se faz nacional, ou a melhoria na nota do IDEB, enfim,
metas estabelecidas e com isso, né, sendo atingidas, deve ter agregar na remuneração dos profissionais. Eu acredito isso numa visão geral para a administração pública. Lógico, isso é passo a passo. Então esse é um debate para quem perdeu, né, que é um novo tempo. Tem que a gente pensar em uma alternativa que possa agregar também na remuneração desses profissionais, até porque a gente quer bons profissionais em Balneário Camboriú. Uma das ouvintes que está abordando essa questão, ela teria direito ao triênio, parece, nesse ano. E essa é a pergunta dela, será que esse direito que foi adquirido quando ela fez o concurso vai ser mantido ou não? Olha, pela lei, o que foi retirado seriam das novas admissões. Então, quem já tem... Teria que ficar. Quem já tem, teria... A lei não retroage para... exatamente. Não dá para mudar o jogo quase no encerramento, lá mudar a regra, né? Isso era para os novos, era isso que foi estabelecido. Embora a gente se posicionou contrário igual, né, na votação da lei, mas a princípio era a defesa do governo, que seriam para as novas admissões. Então, o resto a gente vê na prática agora como é que está sendo o modus operandi aí. Pois é, uma preocupação muito grande, né? A questão do piso não está sendo cumprido também? E, na verdade, o piso, por como foi, o governo defende que não tem que respeitar a primeira categoria, né? Que seria ali do P1, e aí, em função disso, eles tentam colocar o piso interpretando para a próxima, que seria, né, do P3, e aí o governo tenta dizer que respeita, dentro dessa outra lógica que não foi estabelecida lá atrás na época do governo Edson Periquito. Então, de fato, aquilo que foi combinado lá atrás não vem sendo cumprido. Infelizmente, né, que é um desestímulo ao profissional, né? Porque o professor, quando o pessoal diz assim, mas o professor é uma carga horária, nada. Quando é que o professor corrige a prova onde? Exatamente. Em casa? Uma hora atividade a mais. E cada vez planeja mais a sua aula aonde? Cada vez mais pressão, né? E aquela reflexão que se faz, né? Que uma vez, uma análise geral, uma vez os pais estimulavam os professores a cobrança dos seus filhos, agora muitos vão lá para brigar com os professores para dizer que não é por aí, não é dessa forma. Então a pressão aumenta cada vez mais também para os professores, né? E evidentemente tem que ter essa soma da linha do que os pais querem, do que os pais querem para os filhos, que é uma soma, né? Da orientação que vem de casa com a dos profissionais da educação, que é algo fundamental. Vamos ver como é que se comportou, né, o início de semana após o atentado nos Estados Unidos no mercado interno, né? Tudo que acontece lá fora, infelizmente nos Estados Unidos, acaba repercutindo no mercado interno. É isso, né? Você é bancário também, né? Então é isso mais ou menos que acontece. Eu estava vendo até a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, divulgou ontem uma pesquisa dizendo que o povo brasileiro está acreditando em futuras melhorias, 43%. Aí você vai dizer assim, a Febraban, obviamente, ela ouve pessoas especializadas, né? Que nem o próprio Boletim Focus, né? Mas o cenário internacional, numa economia emergente que nem a nossa, acaba tendo repercussão. Por exemplo, o atentado, que eu digo em aspas, né, que aconteceu nos Estados Unidos, repercutiu aqui. É isso, né? Elias, lógico, os Estados Unidos com grande impacto, mas na verdade, se a gente for buscar historicamente os últimos anos, qualquer coisa em qualquer lugar do mundo impacta, né? Porque o comércio é amplo, né? Os investimentos, a partir do momento que impacta num lugar, impacta nos investimentos de algumas pessoas, que daí também acabam indo para outros lugares investir, e aí no momento de insegurança vai se buscar moedas também mais fortes e acaba realmente então impactando todo o cenário econômico, inclusive para o Brasil. Vamos lá, então o Ibovespa fechou em alta de 0,33%, que foi de forma positiva o cenário internacional, fechou em 129.320 pontos. Já o dólar subiu, teve alta, né? Cotado em 0,26%. Aliás, aumentou 0,26%, cotado em R$ 5,44. Aí o pessoal sempre também tem essa dúvida, né? E eu estou falando com um pré-candidato a prefeito que é bancário e conhece essas regras muito melhor que a gente. Porque assim, o dólar alto significa que poderemos ter mais turistas, por exemplo, para Balneário Camboriú. E quem festeja é quem exporta.
quem importa já fica meio triste. É mais ou menos isso, né? Exatamente, porque o custo para trazer materiais para cá, enfim, ele aumenta bastante. Inclusive para quem quer viajar para o exterior, né? Sim. Acaba ficando complicado. Então é um bom momento agora para quem está morando no exterior e manda dinheiro para o Brasil, e principalmente para quem está exportando, né? Para quem exporta, o produto chega de forma mais competitiva no mercado internacional, e aí tem possibilidade de maiores ganhos naturalmente na conversão aqui para o real. Acompanhei muito isso aí. Quando eu comercializava, minha formação também é técnico em contabilidade, o óleo de sassafrás, que não tem mais hoje em dia, acabaram com o óleo de sassafrás na casa. A Cassex pagava adiantado, inclusive. Na época era Cassex, né? Em Blumenau, agência de Blumenau. 7h34 minutos agora. Graças a Deus a gente não tem hoje em dia só a praia, né? Temos outras atrações, eu acho que tem que incentivar isso aí, né? Nossa cidade, né, como capital catarinense do turismo, é importante que tenha cada vez mais, né, atrativos, e é importante que seja em diferentes regiões da cidade, não só no centro, não só no entorno da praia. Os bairros da cidade precisam também de equipamentos turísticos. Nós temos que avançar nesse sentido, nos bairros também buscar essa possibilidade de atrativos. Olha, eu não tinha feito para nenhum pré-candidato a prefeito em Balneário Camboriú, mas a gente sabe que nós temos aqui venezuelanos, haitianos, de outras nacionalidades, senegaleses, já vi, congoleses, angolanos também, e diversos pontos, bolivianos, né? Todos irmãos, né? Que estão no Brasil, e a própria migração interna do Brasil, né? Que a gente tem gente do norte, do sul, do sudeste, cada época tivemos argentinos também, nós temos muito aqui, uruguaios também, e eu não vejo, pelo menos eu não perguntei, né? Não sei se cada um já tem um plano específico por essa área, mas a questão da migração, como atender essa comunidade, como orientar essa comunidade em termos de município, já que nós recebemos esses imigrantes. É um importante ponto, né, Elias? Até porque Balneário é cosmopolita, recebe pessoas dos mais diversos locais do mundo, e a reflexão em geral que a gente sente da comunidade olha, todo mundo que vem para Balneário Camboriú para trabalhar, para contribuir com o desenvolvimento da cidade, todo mundo é bem-vindo, né? Então, esse que é o sentimento que a gente percebe, né? E tem que ser dessa forma. Todo mundo que vem para contribuir, né, é bem-vindo. E lógico, precisa uma sensibilidade no sentido de orientação, não só daí do poder público, mas uma rede de governança, vamos dizer, nesse sentido, por exemplo, quem faz um atendimento diferenciado para diferentes públicos que vêm é a Universidade do Vale do Itajaí, né? O curso de Relações Internacionais da Univale tem um atendimento diferenciado, tanto na questão de documentação, de orientação, de aprendizado do idioma, e isso tem que estar integrado junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, no sentido, né, do encaminhamento para o trabalho, né, para emprego. Então, isso é importante, essa rede, né, tanto aí de um parceiro da Univale, quanto aí a questão da estrutura do poder público, trabalhar no sentido de dar oportunidades para todos que vêm para trabalhar, para contribuir com o Balneário Camboriú. Uma coisa interessante, né? A gente vê isso muito mesmo, né? Que às vezes são pessoas, principalmente haitianos, são pessoas que têm nível superior, mas que aqui, por às vezes não ter um encaminhamento, não ter uma orientação, acabam trabalhando até na ambiental. Sim, no dia a dia na construção civil tem muitas pessoas que trabalham, né? Haitianos, vamos dizer, venezuelanos também que acabaram vindo, que tem uma formação superior, enfim, e tiveram que se adequar em função de toda as péssimas condições da Venezuela, e foram uma questão de sobrevivência, né? E Balneário Camboriú, lógico, como um destino, uma economia diferenciada, uma cidade que tem qualidade de vida, as pessoas acabam buscando vir para cá, e essa interação de várias culturas possibilita um maior engajamento e, enfim, e a conexão com toda a comunidade. Até da gente dizer aqui, reconhecer que também que não é questão só do Brasil, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que a gente conhece que estão nos Estados Unidos, por exemplo, dar um exemplo, poderiam estar na Europa,
que aqui também era um curso superior, mas quando migraram para lá, passaram a ser diaristas, né? Lá também, às vezes, não tem esse reconhecimento de que ela pode vir, a não ser que tenha dinheiro. Tem dinheiro em qualquer lugar bem recebido, né? Mas se não tiver dinheiro, vai para aquela profissão mais humilde sem ter o reconhecimento daquilo que ela estudou. Então, não é só no Brasil que existe isso, pelo contrário, em boa parte do mundo, se você não tiver recurso, se você não for reconhecido, não conseguiu o caminho para ser reconhecido como profissional, Portugal tem muito dentista brasileiro, né? E parece que na Espanha também. Mas eles já foram lá com esse intercâmbio, então já conhecem uma realidade diferente. Nós aqui não, esses nossos migrantes de outros países acabaram vindo por situações complicadas em seus países e aqui estão recomeçando e praticamente de baixo, mesmo com formação. E Elias, se nós voltarmos um pouco no tempo, né, para o século XIX, enfim, quem veio para cá de italianos, de alemães, enfim, foram de ter condições ruins nos seus países. Sim. E buscar novas oportunidades. Então, toda a questão da migração, geralmente, ela vai nesse sentido. E mesmo quando saem pessoas daqui e vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para outros países, né, em busca de novas oportunidades, de, olha, não está bom, vou tentar. Então, essa é a história da migração, né? Acontece, geralmente, nesses níveis, uma oportunidade de trabalho e uma condição que não permite qualidade de vida, a pessoa vai buscar novos sonhos. Então, é algo natural. E, então, a nossa cidade, por receber pessoas de tantos lugares, tem, né, esse perfil, e é importante que aconteça, lógico, dentro da ordem, dentro da busca de trabalho, e cada um contribuir com a nossa cidade. E como a gente falou também, Mirim, porque a questão interna, né? Nós temos nortistas, temos nordestinos, sim, temos pessoal do centro-oeste, já tivemos aqui com mais intensidade a comunidade gaúcha que migrou para cá, paranaenses que migraram para cá, e isso vale também na questão interna. Onde eles acham que tem uma oportunidade, melhor se vai buscar essa oportunidade melhor, né? E graças a Deus, Balneário Camboriú, embora eu sempre coloque nessa mesma tecla, né? Porque eu morei no Acre, a Catiúcia também, lá, por exemplo, você ganhar um salário mínimo, mas vai pagar 400 de aluguel, sobra uns 1.000 para sobreviver. Agora no Balneário Camboriú, se tu ganhar 1.800, 2.000, vai pagar 1.500, 1.600 de aluguel, não sobrevive, né? É um desafio grande da nossa cidade, o custo de vida. É uma coisa, né, que eu acho que o poder público tem que começar a pensar com mais seriedade. Não é o custo de vida da alimentação, é o custo de vida do aluguel mesmo. Exatamente. Né? A sobrevivência. É o metro quadrado mais caro do Brasil, mas isso reflete também aí no aluguel, enfim, no custo de vida de todo dia. Por isso que tem que ter bons serviços públicos, por isso que tem que ser referência, tem que ter um transporte coletivo adequado, a saúde precisa ser boa, a educação precisa ser boa para compensar, né, todo o custo que se tem de morar na nossa cidade, enfim. Então, isso cabe ao poder público, essa atitude, atuação e proporcionar bons serviços públicos. É melhor contar a história mesmo, né? E lembrar um pouco de Balneário Camboriú, que a gente lembra muito, como o Marcos tinha me dito aqui, ele viu um maravilhoso, diria um documentário falando da importância, né, de lembrar Balneário Camboriú, porque essa diversidade que nós temos em Balneário Camboriú acabam que as pessoas não conheçam a nossa verdadeira história, não é verdade? E o tio-avô do André Meirinho, o ex-prefeito já falecido Gilberto Américo Meirinho, foi um dos mais importantes prefeitos da história de Balneário Camboriú, né? Verdade, Elias. E é importante, né, a gente falar do canal no YouTube, André Meirinho, que tem os episódios Balneário Camboriú Tem História, né? Isso, nós temos aí 4 episódios, então, já lançados, temos outros para vir para o futuro, em que nós contamos, por exemplo, que as ruas de Balneário Camboriú têm reflexão com na atuação do Silveira Júnior, na época, que contribuiu em vários governos, e que, por exemplo, a definição das ruas pares e ímpares, né, a partir da Avenida Central, que isso foi uma reflexão com base em Nova York, para que tivesse as ruas com numeração. Nós contamos lá da emancipação da cidade, que no momento em que, inclusive, Gilberto Américo Meirinho foi vereador em Camboriú, e que foi criador do projeto Distrito da Praia, e depois
aí do distrito vai se emancipar, e aqui haviam 2 projetos, a comunidade, né, às vezes desconhece, que tinha um projeto para separação de Camboriú e Balneário que dividia no Rio Camboriú. Isso. E aí depois pelo Colégio Agrícola Camboriú optou, não quis perder, né? Quis ficar até pela importância, né, do Colégio Agrícola naquela época, né, também com um grande impacto na economia. Nas praias do Agreste, né? Aí ficaram sem praia, né? Então esses episódios, né, nós contamos no canal do YouTube, e sempre com fatos, por exemplo, também a relação de Balneário, mesmo comparativo com o Rio de Janeiro, na questão de denominação de vias ou de pontos turísticos. Então é importante, né, essa conexão, a próprio debate da Praia Brava, né, que muitas pessoas acham que pertence a Balneário Camboriú, a divisa com Itajaí, que há muito tempo, né, conforme Isaac de Borba Correia conta, era lá no Morro Cortado, lá onde acessaria Cabeçudas, então a divisa era mais lá no morro, ou seja, a Brava já pertenceu ao que hoje seria Balneário Camboriú. Então... Aqui também, para a banda de Itapema, Ilhota, onde está o hotel, ali pertencia ao balneário, até o Morro da Calota. Isso. Aí acabou perdendo, porque daí na época os hoteleiros daqui eram contra a construção do hotel lá. Aí o que fizeram? Foram para a Assembleia Legislativa e a Assembleia resolveu mudar a divisa. Exatamente. Tinha um investimento de um banco muito grande na época também, que não queria perder, né? Aí virou o Plaza Itapema, né? Sim. Então, essas histórias são importantes porque fazem parte de como nós chegamos até aqui. Inclusive, no mandato, nós fizemos um reconhecimento de um ato de fundação de Balneário Camboriú, que inclusive está em todas as leis hoje, dizendo quantos anos de fundação nós temos. Então, dia 26 de abril de 1849, nós identificamos, junto com historiadores, com o Isaac de Borba Correia, com a Mariana Schlickman, que é o ato de fundação do que vem a ser a nossa cidade, porque lá na Barra que foi formada a freguesia da Nossa Senhora do Bom Sucesso do Camboriú. Que, lógico, depois aquela vai ser Camboriú, e vai dividir o território, mas lá na Barra mesmo, onde hoje pertence a Balneário, então o nome surgiu naquela época, então a gente pode considerar como nossa fundação. Então a gente não tem só os 60 anos que vamos comemorar da emancipação, né? Nós temos muito mais história, mas isso é importante que sempre se resgate para que as pessoas entendam a conexão de como chegamos até aqui. E não posso deixar de falar, como tinha citado no início, né, da participação de Gilberto Américo Meirinho na prefeitura, dizer que, falar do meu bisavô, né, o pai dele, o meu bisavô Eloy construiu sua casa ainda no bairro Pioneiros na década de 50, o meu avô Alípio na década de 60. Era bairro do Canto, né, chamava hoje. O Canto da Praia? Canto da Praia, exatamente. Lá no Canto da Praia. Então depois ele teve a participação como vereador em Camboriú e vai ter como prefeito em Balneário, então dando bases para muitas questões, né, como a gente fala do sistema viário, praticamente é todo daquela época, né, o esquadrinhamento da Avenida Atlântica, aí calçada para 6 metros, a abertura da 3ª, da 4ª, planejamento, início da 5ª, alargamento da Avenida do Estado, todas as avenidas com 26 metros aí de largura, com um canteiro central para passar toda a infraestrutura da cidade. A gente poderia falar também da Costa Brava, que hoje é Enterprise, que também foi aberta naquela época. Então, muito que está aí do sistema viário, que aí depois mudou para até 4 pistas aí para fazer o sistema binário da 3ª e 4ª avenida, foi graças àquela abertura das avenidas largas naquela época. E lógico, entraríamos em outras questões do debate do alargamento. A própria Avenida do Estado, é bom que se diga, que é uma rodovia estadual, né? E que o então governador Antônio Carlos Conde Reis queria pavimentar, mas ia ser pista simples. Aí o Gilberto Américo Meirinho disse, não, aqui na região, tanto é que o pessoal pode ver que até na divisa com Itajaí, depois Itajaí fez a segunda pista, mas só tinha ali era pista dupla em função de, não, ele botou o pé e disse, não, aqui não. E ficou dessa forma, né? Porque ele era o prefeito do Balneário Camboriú, e aí depois passaram essas avenidas, essa rodovia estadual, que começava em Camboriú e ia até Itajaí, que hoje é Santa Catarina, Avenida do Estado, e a rodovia Oswaldo Reis, era uma rodovia estadual. Aí não bateu o pé. Mas deixa eu lembrar uma coisa, eu estava lembrando aqui, você falou Camboriú. Quando eu vim para cá em 1980, ainda tinha muita gente que falava isso. Camboriú. Sabe, um deles, por exemplo, foi prefeito em Camboriú, Amadilda Lago.
Não, pode vir que aqui em Camboriú nós vamos te receber bem aqui. Camboriú. Aí eu disse, pô, lembra? E tinha também que foi vereador, o médico anestesista, o Sérgio Lorenzato, que se chamava sempre falou, Balneário de Camboriú. Porque quando a comarca era sede em Camboriú, aí era Balneário de Camboriú. Quando veio para a Rua 11 em Balneário Camboriú, Balneário de Camboriú, tiraram o D, para oficializar essa transação. Mas teve gente que até hoje ainda fala Balneário de Camboriú. Exatamente. Em 1979 que foi a alteração da legislação, para tirando o D, mas até se for procurar, às vezes no TRE, alguma coisa, busca cadastro, às vezes aparece cadastro de Balneário Camboriú como Balneário de Camboriú ainda, né? Sim. Então... Porque pertencia a Camboriú, só que não mais faz tempo, né? 60 anos, infelizmente, né? Pois é, coisa boa lembrar um pouco da história. Dia 20 agora de julho, Balneário Camboriú completa 60 anos de emancipação político-administrativa, e com certeza tem muita história pra gente lembrar, né? Pessoal que pergunta aqui, olha, eu vou tentar trazer o Isaac aqui, que o Isaac a gente teve a felicidade de 1982 completou 18 anos, fazer um programa, né? Inteiro ouvindo aquelas pessoas que contaram a história de Balneário Camboriú, a formação. Aí, infelizmente, depois eu fui pro Paraná, esse programa ficou gravado na rádio. Um dia que eu voltei para tentar resgatar, tinham apagado já, né? Apagaram um pouco, apagaram a fita, mas a nossa memória com certeza fica, né? Isso é importante. Eu tinha uma admiração muito grande, né? Pelo Gilberto Américo Meirinho, mas André Meirinho, tem gente que questiona. Eu acho importante Balneário Camboriú sediar a Federação Catarinense de Futebol. Por que eu acho importante? Porque nós temos esse conceito de ser a única cidade, o único estado, né, que a federação não é sediada na capital, é numa cidade. E graças à época ao Delfim de Pádua Peixoto Filho, saudosa memória, morreu naquele acidente na Colômbia, acidente aéreo. Eu acho importante, porque então Balneário Camboriú é o centro do futebol catarinense. É um grande diferencial, né? Ter a Federação Catarinense de Futebol em Balneário, ter os vários debates aqui que ocorrem, o centro de treinamento esperado agora que possa ocorrer também ali logo ao lado. Então realmente é importante diferenciar uma cidade que é turística, que cedia eventos, que tem uma tendência aí de ampliar também aqui a estrutura para suas equipes esportivas. Então ter a federação aqui em uma cidade e região que tem uma grande migração e que a população vai aumentando, então realmente é importante, até porque, né, para se conseguir um terreno desse e quanto vale hoje lá onde está a Federação Catarinense de Futebol, então também é um grande diferencial que a cidade fez uma grande contribuição aí pelo futebol de Santa Catarina. Também, né, com o vereador André Meirinho, que é pré-candidato à Prefeitura de Balneário Camboriú. Uma coisa interessante, o senhor venceu o primeiro prêmio Boas Práticas do Legislativo Catarinense. O que significa isso, Boas Práticas do Legislativo Catarinense? Elias, uma grande conquista. Então o prêmio foi feito pela a Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina. Então a união de todas elas tem a UVESC, essa entidade que resolveu criar um prêmio de boas práticas, o quê? Para incentivar, né, os bons projetos, as boas iniciativas, inclusive para que elas sejam replicadas em outros locais. Aí nós fizemos a inscrição, então, da Lei de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável de Balneário Camboriú, que fizemos, a lei é de 2021, e felizmente, por uma série de critérios, pela avaliação técnica, pela possibilidade de replicar, por ser um ato inovador e pela contribuição da comunidade que votou nas redes sociais, e quero agradecer a cada um, né, de Balneário Camboriú em especial, que foi lá e votou no nosso projeto. Então nós acabamos sendo escolhidos como o primeiro lugar, como vencedores desse prêmio de boas práticas. Então, que é um importante reconhecimento para Balneário, mas principalmente pela relevância da lei. O que trata essa lei, Elias, né? Da Lei de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Sustentável. Então, todo mundo acompanhou o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, da catástrofe que ocorreu, as dificuldades de recuperação. Então, nós já estamos debatendo já há algum tempo
o projeto originou principalmente do plano de recursos hídricos da bacia do Rio Camboriú, que o Comitê Rio Camboriú apresentou. E lá tinha preocupações com falta d'água, preocupações com enchente, por exemplo. E aí, então, nós fizemos essa lei que trata do quê? Do abastecimento da água, os rumos presente e futuro, planejamento e gestão das águas. Tanto em excesso quanto em falta, é prejudicial. Então, na lei tem gestão das águas. Como é que a gente vai ter abastecimento da água? É a gestão do Rio Camboriú em conseguir absorver e armazenar a água do Rio Camboriú, pensar se no futuro vai precisar pegar de outras bacias, às vezes se debate do Itajaimirim, se debate do Rio Tijucas, tem água subterrânea, tem reuso e tem a futura dessalinização. Tudo isso está no projeto. Se fala também de despoluição, né? Eu sou autor do pedido da CPI do saneamento, aí, em função de tudo que aconteceu em Balneário Camboriú, mas também lá em 2016 fiz a indicação do Se Liga na Rede, que é uma forma aí da gente conseguir melhorar a questão dos rios. Então a despoluição precisa avançar. Precisa avançar também a questão da absorção da água, porque Balneário é impermeável, né? Asfalto e tudo que é lugar, e prédios, então é difícil absorver a água da chuva. E quais locais que nós vamos ter para essa absorção? Inclusive é importante falar, eu votei contra todos os projetos do atual prefeito que foram para vender ruas, para vender terrenos públicos, porque também tem essa importância do terreno público na absorção da água da chuva, seja como uma praça, ou mesmo usar futuramente para uma creche, para uma unidade de saúde. E além disso, o que tem na lei, a gestão de risco de desastres. Então, como lidar, ter as informações da elevação do nível dos oceanos, como está a questão do próprio rio, os períodos de cheias, o parque inundável, que é fundamental o investimento. Então, tudo isso é tratado na lei. Sobre contaminação, até pela questão aí de defensivos agrícolas que vão para a questão do rio, tudo isso é tratado na lei. Então, tem um norte para o presente e para o futuro de Balneário Camboriú. Nós temos lá uma previsão de uma Câmara Técnica no Conselho da Cidade para analisar investimentos futuros, sempre para ter essa visão. E aí, então, por isso a lei é muito completa e ela pode ser replicada em outros municípios. Todos precisam fazer o seu planejamento para ter segurança hídrica e desenvolvimento sustentável. Então, para a gente ter qualidade de vida no presente e para o futuro, por isso que fomos reconhecidos aí na UVESC e esperamos que essa lei tanto seja replicada em outros municípios, fazendo essa reflexão, e principalmente que ela tenha atitudes de investimento por quem vier aí de prefeito nos próximos anos, né? O norte está lá, independente de quem for o prefeito, a lei está lá, os rumos que a cidade precisa estão lá, mas aí precisa atitude de investimentos. Muito bem, então já vamos aproveitar para falar da CPI do saneamento, ou CPI da Caatinga, como eu costumo chamar, ou da bosta, né? Dá para botar vários nomes, porque foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Como é que tá? Tem reunião agora na semana? Sim, a reunião está prevista para quinta-feira, às 14 horas. A princípio, o vereador Gelson, que é o relator, ficou da possibilidade de apresentar relatório, embora das 24 diligências, ou seja, os 24 documentos que os vereadores que assinaram a CPI, eu e o vereador Lucas Gotardo, né, o que nós solicitamos foram 24 documentos que já tem uma série de apontamentos de irregularidades, de atos que tem prejudicado a nossa cidade. Lá desde a má gestão dos recursos da EMASA, é importante a gente destacar que mais de 100 milhões de reais nos últimos anos foram tirados da EMASA e passados aí para outras áreas da prefeitura, não foram investidos em água e esgoto. Tem a questão de jogar esgoto in natura no Rio Camboriú, porque a estação, que tinha uma eficiência de 98%, ela tratava muito bem o esgoto até 2019. Depois passou a ter, por exemplo, em janeiro agora, 1% de eficiência, e tantas outras questões que nós apontamos. Tem a questão do indício de um software que foi contratado sem motivo, sem relevância, com 9 milhões.
Agora estão dizendo que esse software ia analisar a devolução do dinheiro cobrado do esgoto, já que não trataram, não prestaram serviço. Mas não é. Era outra coisa, né? Olha, Tanto é que saiu da hora do dia lá na Imasa, né? Tiraram do ar as informações. Então nós estamos analisando e solicitando informações da Controladoria, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Civil de Investigação. Tem muitas informações, então, para a CPI e que nós estamos aguardando agora os documentos para poder fazer o nosso trabalho. Pois é uma coisa importante, né? O pessoal, quando o pessoal fala, mas fizeram essa CPI num ano político. Não, já está há quanto tempo na Câmara para ser aberta, né? Eu apresentei, protocolei o pedido da CPI dia 22 de fevereiro de 2023. No ano passado. Então, um ano e 4 meses. Foi numa quarta-feira de cinzas, logo depois do Carnaval, onde nós já tínhamos uma série de prejuízos a Balneário Camboriú, na reputação da cidade, a falta de balneabilidade, na saúde pública, que as pessoas iam na praia e depois pegavam viroses, enfim. Então, muita coisa que impacta aí toda a cidade. Muito bem, então agora vamos falar daquilo que é importantíssimo também, né? Outro dia me perguntaram, eu contei nos dedos, nós tínhamos 11 pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. Mas as convenções começam agora no próximo dia 20, coincidentemente aniversário da cidade, e a partir daí eu acredito que vai se afunilando, né? Deve ficar entre 4, talvez 5 candidatos, chapas, né? Se candidatando prefeito e vice em Balneário Camboriú. Como é que estão essas... Dia 23 vai ser a convenção do Partido Progressista. Como é que está essa questão, então, das negociações para ver quem vai ser o vice? Olha, Elias, primeiro, importante falar da convenção, né? Nós vamos ter, no dia 23 aqui, o nosso senador Esperidião Amin estará presente, nós vamos ter lideranças aí do Estado. Vai ser apresentado o nosso time de vereadores, um importante time de novas lideranças em Balneário Camboriú, e também nessa construção, então, para a majoritária, que estou como pré-candidato a prefeito. E aí estamos conversando com uma série de partidos, né? Partidos que fazem parte hoje, principalmente da oposição do atual governo, né? Até pela nossa atitude aí de fiscalização, por não concordar com uma série de questões de falta de gestão do atual governo. Então estamos conversando com uma série de partidos e aí esperamos aí o quanto antes poder definir para dar uma resposta para a comunidade qual caminho que nós vamos apresentar de alternativa. Nós temos visto, né, mas claro que a gente não pode divulgar, algumas pesquisas feitas em Balneário Camboriú, mas oficialmente só pode após as convenções, a partir do início das eleições e devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral, mas serve como orientação para os partidos, né? Sim, os partidos fazem pesquisas internas, né, para saber dos rumos, o que o eleitor está pensando, e de como está a perspectiva de cada um dos pré-candidatos, né? Isso ajuda também nas definições, sem dúvida, para aí apresentar, né, caminhos alternativos no momento que a população pode decidir, né? Como aquele debate lá no início lá do programa, é o momento que a população pode ir às urnas e decidir qual o melhor caminho. É um período rápido onde muitas coisas acontecem, diferentes propostas, mas aí de poder então ter essa definição, porque tem que ter responsabilidade para cuidar do futuro da nossa cidade. Precisa ter, e é isso que eu procurei me preparar muito, né? Então, eu sou administrador de profissão, bancário, minha graduação em administração, eu fiz especialização em Direito Público Municipal, MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável, mestrado e doutorado em Planejamento Territorial, tenho experiência já já fui diretor da Fundação do Esporte, secretário da Fazenda no município, 2 mandatos como vereador. O reconhecimento dos prêmios, né? É importante a gente falar, falamos desse agora, né, Elias, na questão desse prêmio pela UVESC como uma boa prática, mas também tive uma série de outros reconhecimentos, seja do Conselho Regional de Administração como administrador de destaque na Foz do Itajaí, como administrador de destaque em Balneário Camboriú, o prêmio de inovação, ciência e tecnologia, no prêmio regional de inovação que eu recebi pela Cibalc e pelo Sebrae, em função da nossa lei de inovação, ciência e tecnologia para diversificar a economia de Balneário Camboriú, além da construção civil, além do turismo, gerar novos empregos, também em função
da questão da lei que desenvolvi enquanto secretário da Fazenda para aumentar a arrecadação do município sem gerar custos para a população, dentro da possibilidade de vincular marcas ao nome de espaços e eventos públicos, como a gente tem no esporte, né? Questão do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, o Morumbis do São Paulo, isso a gente pode aplicar na administração pública, né? No nome de espaços públicos ou eventos, né? Por exemplo, o Réveillon, a Rádio Camboriú vai lá, patrocina o Réveillon e o município arrecada e diminui despesas. Isso tudo é uma forma de ingressar e aumentar o orçamento, e por essa lei, que foi a primeira no Brasil, que eu fui reconhecido também recentemente em Minas Gerais como uma grande ferramenta, instrumento para o Brasil. Então, por que falar desses prêmios e reconhecimento? Porque demonstram gestão, demonstram boa gestão, mesmo no legislativo, conseguir esses reconhecimentos. Então, imagine, pensando aí para o executivo tudo que a gente pode fazer. Lógico, o reconhecimento do eleitor também em diferentes eleições, a atitude, e é importante a gente falar, sempre na Câmara eu tive independência, defendendo o que eu acredito e fazendo combate às coisas que eu não acredito. Até porque é o que o eleitor espera. Então, é importante essa análise, nesse período, e lógico, já falamos anteriormente, a nossa visão é de pensar e de ter atitude para a cidade hoje, com intervenções hoje, e para dar condições para que a gente tenha qualidade de vida no futuro, como foi, como é a minha referência, a minha grande inspiração na administração pública, o nosso ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho, que nós falávamos antes, que, por exemplo, que há 50 anos fez uma terceira e a quarta avenida com 26 metros de largura. Se a gente for pensar na época, mas não precisava isso lá há 50 anos, mas está aí. Hoje está aí infraestrutura para a cidade. Então nós precisamos ter essas atitudes, e isso motiva muito a colocar um nome aí à disposição como pré-candidato para a nossa comunidade. E eu sempre lembro que ele também não deixou construir um prédio onde hoje é a Praça Almirante Tamandaré. Já estava construindo, quer dizer, a Avenida Atlântica ia perder aquela beleza que tem hoje se tivesse um prédio ali impedindo o caminho praticamente, né? Coisa que a gente tem que lembrar, sim, com certeza, que nós queremos lembrar no próximo dia 20. Já estou convidando aqui no ar o professor Isaac de Borba, para que ele venha e vamos memorizar juntos aquele programa que nós fizemos quando o Balneário Camboriú completou 18 anos. Mais alguma coisa? Esteja à vontade. Elias, olha, é importante, o momento de debate coisa, né? É infinito, né? Da gente debater a questão de cidade. Falamos aí da questão do esgotamento, do abastecimento da água, que tem preocupação da falta aí no futuro. Falamos aí de mobilidade urbana, da importância de investimentos. Falamos da questão já de infraestrutura de educação antes, da importância. Podemos falar da saúde, da importância de ampliar, que os atendimentos sejam mais rápidos, de fazer uma estrutura adequada no hospital aqui, Ruth Cardoso, que tem que ser verticalizado, tem que ser um prédio, não tem que parar de ser uma estrutura para quebrar galho de um hospital de campanha, tem que ser um hospital com a cara de Balneário Camboriú. Então, precisam de investimentos, e a gente pode fazer. E dizer que, olha, primeiro, Balneário Camboriú tem uma expectativa aí de em breve ter 2 bilhões de orçamento. Fora isso, eu conto muito e acredito com a participação da iniciativa privada. Já contei ali na questão de vinculação de marcas, acredito na questão de manutenção das estruturas, como das escolas, como de outras parcerias, de cuidar de praças, por exemplo, em que a iniciativa privada tem o interesse de ir lá colocar, olha, esse local é mantido pela entidade tal, pela estrutura tal. Então tem muita coisa para a gente fazer de parceria para aumentar o orçamento, que já é grande de Balneário Camboriú, que já é um grande diferencial. Então, dessa forma, avançar no esporte, que os ginásios estão todos quebrados, muita coisa para ser feita, e a gente tem esse importante período agora como pré-candidato para debater, e depois um período eleitoral para mostrar verdades e mostrar principalmente caminhos para a nossa cidade. Eu até deixar aqui em público também que a gente queria fazer um debate dos pré-candidatos, mas aí quando nós começamos a contar nos dedos tinha 11. Era muito. Então vamos deixar funilar esse negócio aqui para fazer um debate daqueles que evidentemente compuserem as chapas e forem para a disputa. Aí com certeza nós vamos fazer, tá bom? Obrigado, vereador e pré-candidato
do PP à Prefeitura de Balneário Camboriú, André Meirinho, por mais uma vez estar conosco aqui, de forma franca, participando do programa todo, comentando junto conosco, mas sempre focando no que interessa a Balneário Camboriú. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado, Elias, todos que nos acompanham, ficamos sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho e por dar oportunidade a todos de virem aqui, de conversar com a nossa comunidade. Muito bem. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.